A gente sabe, a gente só sabe que a conversão aconteceu na nossa vida de verdade. É no dia em que a gente percebe que nós temos um jeito diferente de enxergar para o outro e para nós mesmos. A pior coisa nessa vida, minha gente, é a gente ser olhado de um jeito antigo. É muito triste você ter pessoas do seu lado que te olham de um jeito antigo. Por isso que cada vez mais eu me convenço que o que faz a gente se apaixonar uns pelos outros não é o que o outro nos fala, é o jeito como o outro nos olha. Porque no jeito como o outro nos olha, há duas possibilidades. Ou ele nos diz, eu já sei quem é você. Ou então ele nos diz, eu nem imagino quem é você. No primeiro olhar, aquele que diz, eu sei muito bem o que você fez no verão passado. Nesse olhar só tem condenação. Porque você se sente condenado por aquilo que ele sabe de você. Por outro lado, se ele diz, eu nem imagino quem é você, e mesmo assim já consigo te olhar com carinho, é como se ele estivesse dando a você a oportunidade de nascer de novo, de ser tudo novo de novo. Por isso que o olhar é apaixonante sempre, porque no olhar do outro você descobre o que ele acha de você, mesmo que ele não diga nada, mesmo que ele não fale absolutamente nada. Não é assim? Por isso eu sempre digo e quero cada vez mais tomar posse disso. Evangelizar, antes de ser um gesto de dizer ao outro alguma coisa, evangelizar é um gesto de olhar, antes de qualquer coisa. Eu me recordo, uma das passagens do Evangelho que mais mexe com o meu coração, é aquele momento em que minha Madalena está pronta para ser apedrejada, cheia de olhares antigos, dizendo para ela que ela era uma prostituta, porque todos aqueles olhares conheciam a vida de Madalena, tinham razão de sobra para condená-la. Mas eis que no meio de tantos olhares antigos, surge um olhar diferente. O olhar de Jesus, que cravou os olhos nela e disse, sem dizer uma palavra, minha filha, o que você está fazendo aí? Você não nasceu para essa condenação. Minha filha, hoje, se você quiser acreditar nos meus olhos, sua vida será absolutamente nova. Minha gente, deixe-se ser olhado pelos olhos de Jesus. Já que no olhar de tanta gente há uma antiguidade que te condena, esqueça. Quando você receber um olhar de condenação, pense nos olhos de Jesus para você. Jesus não está nem um pouquinho preocupado com o que você fez da sua vida até agora, por uma razão muito simples. Ela já passou. Deus não sobrevive de passado. Deus está interessado naquilo que você pode fazer da sua vida hoje. Eu acredito que se Madalena naquele momento pudesse cantar alguma coisa para Jesus, ela cantaria assim. Foi assim como ver o mar a primeira vez que os meus olhos se viram no seu olhar. No meio daquela multidão que condenava, não tive a intenção de me apaixonar, mera distração, e já era momento de se gostar. A mesma coisa aconteceu com Zaqueu, que estava subindo naquela árvore por curiosidade para ver Jesus no meio daquele monte de santo. Jesus poderia muito bem ter dito àquela multidão de santos, eu vou ficar na sua casa porque eu só gosto de ficar na casa de gente boa. Mas não.
No meio de tanta gente, ele olha para aquela árvore e grita: Zaqueu, desce da árvore, meu filho, porque hoje eu vou ficar na sua casa. Zaqueu também poderia ter dito: quando eu dei por mim, nem tentei fugir do visgo que me prendeu dentro do seu olhar. Quando eu mergulhei, fundo nesse olhar, sabia que era amor que vinha pra ficar. Quando Deus entra na sua vida, na minha vida, é amor que vem para ficar. Eu sei que você já foi amado por tanta gente, e essas pessoas que te amavam te abandonaram. Mas eis que eu saio da minha terra para vir te anunciar que Deus tem um amor para você que não passa. Que no dia em que você permitir que seus olhos sejam fisgados pelos olhos de Jesus, você nunca mais vai se prostituir na vida. Você nunca mais vai aceitar amor de qualquer qualidade. Você vai deixar de ser praça pública. Você vai assumir uma dignidade. Você vai se recordar do seu valor como pessoa o tempo todo, porque o amor de Deus, quando vem, Ele nos ensina a amar o que a gente é. E só pode ser amado de um jeito certo aquele que tem um certo amor por si mesmo. Às vezes as pessoas não nos amam é porque percebem que em nós não há amor por nós mesmos. Aí eles entram na nossa vida e fazem uma bagunça porque percebem que a gente já era bagunçado antes dele chegar. Coração convertido fica exigente, não aceita qualquer forma de amor, não. Coração que se ama não aceita qualquer forma de relacionamento, porque sabe que Deus veio para ficar. Foi assim como ver o mar, foi a primeira vez que eu vi o mar, onda azul, todo azul do mar. Só que aí, muda seu coração, começa a se enxergar de um jeito diferente. Eu sei que você sempre cai na tentação de pensar de que você é um lixo, de que você não tem mais jeito. Esqueça os olhares antigos dessa vida. Você que tantas vezes acreditou que você era um caso perdido, não alimente essa inimizade interior, não. Não permita que seus inimigos se alojem dentro do seu coração. Coração tem que ser convertido. Coração tem que ser seu amigo. Cada vez que eu, como padre, eu perdoo o pecado de alguém, por detrás daquelas palavras, eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, outra coisa eu não estou dizendo senão: volte a gostar de você, volte a cuidar de você. Os pecados muitas vezes são formas de desamor, são jeitos estranhos que a gente tem de dizer: eu não gosto de mim, eu não me cuido. Por isso que a música, essa condenação que tantas vezes permanece dentro do nosso coração, tem que ir embora. Porque a única voz que pode te condenar é a voz do diabo, e esse não te ama em nada, e a gente só deve ouvir aquele que nos ama. Aquele que te ama não te condena. O diabo sempre tem uma frase de condenação: eu não estou nem aí para o que ele fala, porque eu sei que ele não me ama. Eu só dou ouvidos a quem me ama.